A fábrica de biscoitos Policarpo se transforma num verdadeiro barril de pólvora quando Olga começa a dar passos cada vez mais suspeitos, deixando Araújo e Celso em alerta máximo. Estela, tomada por uma sensação de perigo iminente, segue seu instinto e acaba pegando Sandra e Ernesto no meio de uma armação. E percebe tarde demais que está diante de um plano cruel. Do lado de fora, Candinho chega aflito, incapaz de conter o desespero ao ver a fábrica sendo engolida pelas chamas, sem imaginar que a origem do incêndio está muito mais perto do que ele pensa. Candinho vai conseguir impedir a destruição total da fábrica? Como Estela vai escapar depois de descobrir o que não deveria? E quando a verdade vier à tona, o que acontecerá com Sandra? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Estela, Candinho e Sandra. Araújo chega à casa de Estela carregando no rosto um peso que denuncia que aquela visita não é de cortesia. Celso percebe o ar tenso do advogado e pergunta, já preocupado, se aconteceu algo grave. Araújo respira fundo antes de responder, como quem organiza dentro de si a indignação que o acompanhou desde a fábrica. E então despeja sua suspeita com a firmeza de quem já não consegue guardar mais nada. Olga está agindo de forma completamente estranha. Não foi uma, nem duas. Foram inúmeras vezes que eu a vi rondando a fábrica, comenta ele, carregando na voz um misto de irritação e incredulidade, como se a própria existência da situação fosse um insulto. Celso franze o senho, ajeita a postura como quem tenta entender o tamanho do problema e concorda com um suspiro pesado. E eu não sei. Também já a vi diversas vezes, admite o gerente, com aquele tom de quem já tentou ignorar, desconversar, fingir coincidência, mas já não dá mais. Não sei se ela está se deixando ser vista de propósito, mas sei que isso está ficando estranho. Estranho demais. Os dois se encaram por alguns segundos, avaliando silenciosamente cada possibilidade que se abre diante deles. Celso, tentando dar algum benefício da dúvida, solta uma pergunta que carrega mais ironia do que ele gostaria de admitir. Qual a chance de ela estar apenas com saudades do trabalho? Ou, quem sabe, de você? Provoca, arqueando uma sobrancelha, claramente duvidando até da própria hipótese. Araújo reage na hora, quase ofendido pela insinuação. Não, eu a conheço muito bem. Olga não é boba e não age por impulso dessa forma. Ela nunca aparece em lugar nenhum sem motivo. Se ela está rondando a Policarpo, é porque tem algo por trás, algo que não quer que a gente veja. Celso cruza os braços tenso e completa com uma sinceridade amarga. E eu duvido muito que seja algo bom. O silêncio que se instala depois dessa frase pesa no ar como ameaça. Araújo encara o chão, passa a mão pela testa e, por fim, solta a constatação que os dois estavam evitando. Precisamos investigar essa história a fundo. Se deixarmos isso evoluir sem controle, tudo pode ser colocado a perder. O clima fica ainda mais pesado e nenhum dos dois percebe que atrás da porta entreaberta do corredor, Estela permanece imóvel, ouvindo cada palavra com o coração disparado. A cada frase dos dois, o olhar dela fica mais inquieto, mais desconfiado, mais receoso de que um segredo muito maior esteja prestes a explodir dentro daquela casa. Ela murmura baixinho, quase num sussurro que mal alcança o ar. O que pode ser colocado a perder? E por que eles estão com tanto medo de uma antiga funcionária? Que estranho, muito estranho. Estela se afasta devagar, tentando juntar as peças que ainda não fazem sentido, sem imaginar que aquela conversa aparentemente banal é o primeiro sinal de uma tempestade que está prestes a desabar sobre todos eles. A noite cai sobre a cidade com aquele silêncio suspeito, que anuncia desastre. E enquanto Celso e Araújo ainda discutem, lá na casa de Estela, sobre a estranha movimentação de Olga,
a ex-funcionária da fábrica, já se encontra exatamente onde eles mais temiam, diante dos portões da Policarpo, acompanhada de Sandra e Ernesto, verdadeira dupla de abutres à espera de carniça. Sandra olha para Olga com aquele ar de impaciência venenosa, cruzando os braços como quem está disposta a julgar a eficiência alheia a cada segundo. E como pretende nos colocar para dentro se não tem mais uma chave? Provoca a loira, com aquele veneno escorrendo no canto da boca. Olga revira os olhos, claramente cansada de ser subestimada. Sem dizer mais nada, abaixa-se diante da porta, toca na fechadura com familiaridade quase íntima e executa com precisão o macete que aprendeu nos tempos em que era funcionária exemplar. Um estalo seco ecoa pelo beco, e a porta se abre como se reconhecesse suas mãos. Eu tenho meus truques, responde ela, erguendo-se com um sorriso carregado de orgulho e malícia. Sandra solta um suspiro entre debochado e impressionado. Não vou negar. Isso foi até bem impressionante, admite, mesmo odiando dar o braço a torcer. Os três entram e mergulham na escuridão silenciosa da fábrica. Olga lidera como se estivesse guiando um tour proibido e sua voz ecoa entre as máquinas adormecidas. Sejam muito bem-vindos. Essa é a fábrica de biscoitos Policarpo, anuncia, irônica como uma anfitriã convidando para um jantar que terminará em tragédia. Sandra, com seu sorriso maldoso, não perde a chance de destilar o veneno. E logo mais não será nada além de escombros e cinzas. Ernesto, sempre disposto a competir no sarcasmo, completa com frieza calculada. Irônico, né? Vai combinar muito bem com a arquitetura do local. Ele volta-se para Olga, encarando-a como se ela fosse a peça final de um quebra-cabeça criminoso. Mas diga você, Olga, trabalhou aqui por tanto tempo, conhece cada canto. Onde é o melhor lugar para começarmos o incêndio? O ponto onde o fogo se espalha mais rápido e destrói tudo sem deixar chance de salvação? Olga pisca devagar, avaliando mentalmente a estrutura que conhece como a palma da mão. Eu acho que sei o lugar perfeito para isso. E sem esperar a aprovação, ela os conduz escada acima. Sandra sobe reclamando da poeira. Ernesto sobe analisando tudo como um engenheiro do caos. Olga sobe com convicção de quem está prestes a deixar sua marca no mundo, ou pelo menos numa fábrica inteira. Ao chegar à sala de máquinas, um vapor quente toma o ar. A sala parece respirar sozinha, como se guardasse segredos demais dentro das paredes. Olga aponta para a maior máquina do ambiente, quase reverente. Essa é a principal. Tem tantos componentes inflamáveis aí dentro que o fogo sobe num estalo. Minutos, talvez segundos. Ernesto arregala os olhos maravilhado com a possibilidade de destruição rápida. Agora sim, isso faz sentido. Essa máquina é o coração da fábrica. E o coração sempre é o que sangra mais rápido. Sandra dá seu toque final. As chamas vão se espalhar como o ar. Em minutos esse lugar vira inferno na terra. Olga concorda sem hesitar. Isso mesmo. E ninguém jamais vai saber como começou, nem de onde veio, nem de quem foi a ideia. Mas antes que qualquer um deles possa brindar mentalmente a própria maldade, passos ecoam no corredor, se aproximando com rapidez. E não são passos desconhecidos, são passos de quem tem autoridade naquele lugar. Celso e Araújo. Sandra entra em pânico na hora. E agora? O que a gente faz? Sussurra num desespero quase cômico. Olga abre um sorriso irônico, daquele que não inspira confiança em ninguém. Me agradeçam depois. Ernesto pisca, confuso. O quê? Do que você está falando? E antes que eles possam reagir, Olga empurra os dois para trás com força surpreendente. Sandra grita. Ernesto tenta segurar alguma coisa, mas ambos despencam direto dentro do tanque de chocolate derretido logo abaixo, desaparecendo sob uma camada espessa e quente. O barulho da queda é abafado, mas eficiente. Quando Celso e Araújo entram na sala, encontram apenas Olga de pé, impecável, fingindo surpresa. Araújo, revoltado e confuso,
Solta a pergunta que lateja na cabeça dele desde que abriu a porta. O que cargas d'água você está fazendo aqui, Olga? Ela leva a mão ao peito, ofendida de mentira. O que foi? Não posso matar a saudade da fábrica onde trabalhei tanto tempo? Araújo solta uma risada seca sem humor algum. Conta outra, Olga. Se quisesse visitar, falava com a gente. Não precisava invadir a fábrica de madrugada. Ela dá de ombros, tentando manter o teatro. Desculpem. Força do hábito. Nunca gostei de pedir permissão para entrar onde eu quero. Araújo perde a paciência de vez. Celso, confere se essa pilantra não tá levando nada. Indignada, Olga explode com ironia, revirando os olhos enquanto Celso se aproxima. Era só o que me faltava. O sujo falando do mal lavado. Quem são vocês para me acusarem? Os maiores ladrões dessa cidade, tirando até a última gota da fábrica. Celso retruca na mesma moeda. Não fazemos mais isso. Com a sua saída, tudo mudou. Até o ambiente ficou melhor. Araújo finaliza, firme como sentença. Vamos. Fazemos questão de te escoltar até a porta. Olga sai ao lado dos dois. Morde o lábio inferior, escondendo a raiva e o medo de que algo tenha escapado do controle. Mas deixa a fábrica com a pose intacta, porque é assim que ela joga. Só quando o trio desaparece no corredor, o tanque de chocolate agita. Ernesto emerge primeiro, cuspindo chocolate, ódio e humilhação. Aquela Olga perdeu o juízo, vocifera, quase escorrendo de raiva e cacau. Sandra surge logo depois, desgrenhada e furiosa. Se eu engordar 1 quilo que seja por causa desse chocolate que fui obrigada a engolir, eu mato ela. Coloco fogo nela antes de colocar fogo na fábrica. Ernesto limpa o bigode lambuzado, respirando fundo para não berrar. Pelo menos agora temos tudo planejado para acabar com essa fábrica, diz ele, tentando recuperar o pouco de dignidade que ainda lhe resta. Agora vamos dar um jeito de sair daqui, antes que apareça mais alguém. Os dois se arrastam para fora enquanto a fábrica permanece silenciosa, guardando o segredo daquela noite. Mas só até o fogo começar. Alguns dias se passam desde a noite em que Olga quase colocou a fábrica inteira em risco com sua visita clandestina. Mas o clima permanece pesado, como se um fio invisível conectasse todos os envolvidos e prestes a arrebentar. Na casa de Estela, Araújo chega com o rosto fechado e uma carta amassada na mão, como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir. Celso o aguarda na sala, desconfiado, porque já sabe que qualquer correspondência vindo de Olga não traz boas notícias. Araújo entrega a carta sem cerimônia. Celso abre, lê, relê e cada linha parece ainda mais suspeita que a anterior. Quando finaliza, solta um suspiro longo, carregado de alerta. Olga está nos chamando para uma conversa importante de negócios na hospedagem onde ela está morando. Ele enfatiza a palavra importante com ironia evidente. Isso está muito estranho, mas precisamos ir lá para entender o que ela está aprontando de uma vez por todas. Araújo concorda num silêncio desconfiado, apertando os lábios como quem já prevê o desastre. Mas antes que eles possam discutir qualquer estratégia, Estela surge na porta do corredor. Ela não tenta nem disfarçar que estava ouvindo cada palavra. Seus olhos denunciam inquietação, e a respiração curta entrega o mau pressentimento que já a acompanhava desde a primeira vez que ouviu o nome de Olga naquele mesmo ambiente. Celso, eu não sei se você deve ir, diz ela, aproximando-se devagar, como se temesse que a simples aproximação pudesse atrair ainda mais perigo. Estou com um mau pressentimento. Daqueles que não passam. O namorado sorri não de desdém, mas tentando tranquilizar, lá mesmo sabendo que Estela raramente erra quando sente algo. Ele segura a mão dela, acaricia de leve, mas o humor irônico não sai de cena. Desculpa, meu amor, mas se a gente não resolver esse pequeno foguinho problemático agora, isso pode virar um verdadeiro incêndio. Araújo revira os olhos diante da metáfora, tossindo como quem não gosta da coincidência. E, ironicamente,
Celso ainda não faz ideia de quantas coisas perigosas podem ser atraídas com palavras mal colocadas. Eles saem da casa sem alarde, mas Estela sente o peito apertar. Ela caminha até a janela para olhar a dupla se afastando e, por um momento, parece que o mundo inteiro prende a respiração com ela. Até que um leve barulho nos arbustos quebra o silêncio, fazendo-a franzir o rosto. Algo se mexe lá fora. Estela se aproxima ainda mais da janela, força os olhos para enxergar através da folhagem e tenta captar qualquer coisa que faça sentido. O som de passos abafados, o farfalhar das folhas, e então uma frase sussurrada corta o ar como uma lâmina. A distração de Olga funcionou. Vamos pegar o querosene e partir para a fábrica. O coração de Estela dispara. Ela prende a respiração, porque a gravidade daquelas palavras é grande demais para processar de uma vez. A fábrica, fogo, Olga, distração. E então as figuras saem dos arbustos, caminhando rápido, mas o suficiente para Estela reconhecer cada detalhe. A primeira é Ernesto, o bigodudo pilantra, que carrega a expressão de quem está comprometido com o mal. Mas a segunda a faz recuar um passo, sem acreditar. Uma mulher loira, alta, vestida com uma roupa preta que a cobre quase completamente, os ombros rígidos, o andar calculado, a postura fria. Poderia ser qualquer pessoa se o rosto não fosse tão inconfundível. Estela leva a mão à boca chocada. Aquela é a Sandra? Murmura para si mesma quase sem voz. Ela vê a dupla se afastando pelas sombras, determinada, sinistra, carregando a certeza de que ninguém os viu. Mas Estela viu, e o que viu é suficiente para incendiar, literalmente, o destino de todos. O medo que ela sente não é apenas pelo que Celso e Araújo estão indo enfrentar, é pelo que está prestes a acontecer na Policarpo antes mesmo de chegarem lá. Sem sequer parar para respirar, Estela dispara pelas ruas, movida por um desespero que cresce a cada passo. O coração dela lateja no peito como se quisesse avisar que algo terrível está prestes a acontecer. Ao chegar na mansão de Candinho, ela quase derruba a porta de tanta pressa. Dita e o caipira se assustam com o barulho e correm até a sala, encontrando Estela ofegante, pálida e com os olhos arregalados como quem realmente acredita ter visto o impossível. Dita dá 2 passos para frente, segurando a amiga pelos ombros. Estê, tá tudo bem? Pergunta com a voz já trêmula. Por que você tá desse jeito? Parece até que viu um fantasma, mas Estela não suaviza nada, não mascara o choque. Ela respira fundo, ainda tentando organizar na cabeça o que testemunhou, e solta. Eu acho que foi exatamente o que eu vi, Dita. Eu acabo de ver alguém que não deveria mais estar entre nós. Candinho arregala os olhos, fazendo o sinal da cruz. Já se benze antes mesmo da explicação. Cruz credo, Estela, esbraveja ele, inquieto. Do que você tá falando, criatura? Explica logo, que eu já tô até ficando com medo aqui. Estela fecha os olhos por um instante, como se fosse difícil até dizer em voz alta. E então revela o tormento. É a Sandra. A frase cai como uma pedra na sala. Ela não morreu coisa nenhuma. Tá viva. Viva e pronta para fazer maldade. O silêncio que segue é pesado, mas dura pouco, porque Candinho explode numa mistura de incredulidade e ironia. A Sandra? Ah, Estela, você só pode ter visto errado, né? Ele balança a mão como quem espanta um pensamento absurdo. Você deve ter confundido as vistas. Sandra era osso duro. Isso é verdade, mas ela já está muito da bem mortinha. Mortinha e enterrada. Mas Estela não aceita ser desacreditada. Ela dá um passo firme à frente, com os olhos faiscando de convicção. Não, Candinho. Não confundiu nada, não. Eu sei o que eu vi. Ela coloca a mão no peito. Eu tenho certeza absoluta. Sandra estava lá, na minha frente. Escondida nos arbustos junto com Ernesto? E eles estão planejando alguma coisa muito ruim? Dita abre a boca, confusa, ainda tentando processar a informação. Na frente da sua casa? Repete, como se a frase fosse absurda demais para ser real. Mas por que eles fariam isso?
Estela se esforça para puxar todas as lembranças com clareza. Eu também não entendi muito bem, responde, inquieta. Mas eu ouvi eles comemorando quando Celso e Araújo saíram para se encontrar com Olga. Algo sobre resolver um assunto da fábrica de biscoitos. Parecia que era isso que eles queriam. A distração. De repente, Estela fecha a mão, lembrando da frase mais assustadora que ouviu. «Oh, minha nossa, Candinho», diz ela, sentindo o estômago afundar. Ernesto e Sandra estão indo para a fábrica e falaram que levariam querosene. Dita leva a mão à boca, chocada. «Ah, não, Candinho», diz com a voz embargada. «Eles vão tentar destruir tua fábrica. Eles vão botar fogo em tudo». A declaração acende um incêndio particular dentro do caipira. Candinho, tomado por raiva, por orgulho ferido e por puro instinto de proteção, já começa a andar em direção à porta, determinado como quem vai para uma guerra. «Ah, mas eu não vou deixar», diz ele, duro, firme, decidido. «Não vão botar fogo na minha fábrica, não. Nem por cima do meu cadáver». Estela corre atrás dele, pegando as chaves do carro com mãos trêmulas. «Eu vou com você», afirma ela, sem hesitar. «Eu não vou ficar parada enquanto Ernesto e Sandra fazem o que quiserem». Candinho nem tenta impedi-la, ele sabe que precisará de toda a ajuda. Juntos correm para o quintal como fugitivos. Enquanto isso, Dita corre para o lado oposto. Ela já sabe o que fazer e, mesmo apavorada, sua coragem se impõe. «Vão na frente!» grita ela, enquanto desaparece pelo corredor. «Eu vou pedir ajuda dos polícia e dos bombeiros». A porta da mansão se fecha atrás deles com força, ecoando como o início de uma corrida desesperada contra o tempo, porque, naquele momento, 3 vidas e uma fábrica inteira estão prestes a enfrentar uma noite que mudará tudo. Candinho dirige feito um desesperado, com Estela ao lado tentando controlar a própria respiração, mas cada vez mais inquieta à medida que se aproximam da fábrica. A enfermeira mal consegue disfarçar o tremor das mãos, mas tenta manter a postura firme, repetindo para si mesma que aquele pressentimento horrível não pode ser ignorado. Quando estacionam, os 2 descem do carro às pressas, mas o silêncio absoluto do pátio já deixa um clima de tensão pairando no ar. «Vamos bem devagar, Candinho, sem fazer barulho», recomenda Estela, lançando olhares rápidos para todos os cantos, como quem espera uma sombra pular a qualquer momento. Candinho concorda, com um aceno sério. «Você tem razão. A gente não pode dar chance para o Bigodinho escapar». Estela engole seco, completando. «Nem a Sandra». O caipira revira os olhos, ainda tentando não acreditar naquela história de prima ressuscitada. «Ainda acho que você se confundiu, Estela. Mas, agora mesmo que nós vai descobrir». A dupla entra na fábrica com passos curtos e cuidadosos. O prédio está parcialmente vazio, com máquinas desligadas e caixas empilhadas, criando uma atmosfera pesada. Até o ar parece parado, como se o lugar soubesse que algo terrível está por acontecer. Depois de alguns minutos procurando, Candinho ergue a mão para que Estela pare. «Pera, você está ouvindo isso?» Um murmúrio distante vibra pelas paredes. A enfermeira estreita os olhos e tenta captar cada detalhe do som. «Tô ouvindo, sim, mas não consigo entender quem está falando nem o que estão dizendo. Precisamos chegar mais perto». Os 2 avançam, seguindo o eco das vozes até a sala das máquinas, localizada no andar superior. Um lugar perigoso, escuro, cheio de andaimes e com placas de reforma penduradas aleatoriamente. O piso range sob os pés deles, aumentando ainda mais a tensão. Quando chegam perto da porta, finalmente as palavras começam a ficar claras, e o que ouvem faz o sangue de Estela gelar. A voz de Ernesto ecoa lá dentro, com aquele tom debochado e perverso que só ele sabe usar. «Só mais um pouquinho de querosene, só para garantir». Candinho arregala os olhos, o coração batendo no pescoço. «Ah, não!» exclama ele num sussurro, antes de perder completamente a paciência e arrombar a porta com um empurrão furioso. «O separa agora o que você está fazendo, Bigodinho».
grita ele, cuspindo indignação. Mas nada, absolutamente nada, o prepara para o que vê ao lado do vilão. Sandra, em pé, inteira, viva, com um sorrisinho venenoso, como quem saboreia o impacto que causa. Candinho arregala os olhos, a alma quase saindo do corpo. Sandra, você tá mesmo viva? A vilã leva a mão ao rosto, fingindo surpresa com o espanto dele, antes de soltar um sorriso carregado de maldade. Tô viva sim, meu priminho querido, mas eu não diria o mesmo dessa sua fábrica chechelenta. E antes que qualquer um possa reagir, Sandra risca um fósforo com calma, como quem acende o pavio de um espetáculo. A chama pequena brilha nos olhos dela por um segundo, e então ela solta a cabeça para trás, dá uma risada debochada e larga o fósforo sobre o chão encharcado de querosene. O fogo se alastra num estalo violento, tomando o maquinário em segundos, formando labaredas que iluminam o rosto triunfante da vilã. Ernesto, percebendo que aquilo ia virar um inferno real em pouco tempo, puxa o braço dela às pressas. Vamos, Sandra, deixa esses dois aqui sozinhos para queimar. Sandra obedece, mas não sem antes se aproximar da porta e lançar uma gargalhada aguda, quase teatral. Ah, veja, Candinho, veja sua querida fábrica virar cinzas. Candinho dá um passo à frente, mas o fogo já começa a bloquear o caminho. Mesmo assim, ele aperta os punhos, determinado como nunca. Você não vai escapar de novo, Sandra. Nem você, Bigodinho. Eu já tô cansado das maldades de vocês. E enquanto os vilões correm feito cobras fugindo do fogo que eles mesmos soltaram, Candinho enfrenta as chamas, disposto a tudo para não deixar a desgraça se repetir. O fogo já começa a engolir as estruturas metálicas quando um novo som invade o ambiente. A sirene da polícia, primeiro distante, como um aviso, depois mais próxima. E mais próxima ainda, até soar como um trovão cortando a noite. É ali que o desespero muda de lado dos mocinhos para os vilões. Sandra empalidece no mesmo instante. O suor que escorre do rosto dela não vem só do calor das labaredas, mas do pavor puro que ela tenta disfarçar com uma pose de grandeza que já não convence nem ela mesma. Ah, mas se vocês acham que eu vou dormir em um cubículo na cadeia de novo, grita a loira. Cada vez mais surtada, vocês estão muito enganados. Eu sou uma baronesa, ouviram? Baronesa. Eu nasci para o luxo, e é no luxo que eu vou viver. Ernesto, empapado de suor e com a barba já quase chamuscada, puxa a esposa pelo braço com força, reclamando num tom irritado que denuncia o pânico. Vamos, Sandra. Depois você faz seu discurso de rainha caída. Se a gente não sair daqui agora, vai virar churrasco. Os dois começam a correr em disparada pelo corredor estreito, com as sombras do fogo perseguindo-os como mãos prontas para agarrá-los. A arrogância de Sandra, no entanto, continua intacta. Mal olha por onde passa, mas faz questão de se virar toda hora para gritar insultos para Candinho. Você não vai encostar um dedo em mim, ouviu? Desista, primo. Desista enquanto pode. Essa confiança exagerada, quase infantil, se torna o golpe final contra ela mesma. Sandra não percebe o aviso gigante na porta à frente, com letras vermelhas berrando M Reforma. Não percebe o andaime quebrado ao lado. Não percebe absolutamente nada, porque está ocupada demais se exibindo para o primo como se estivesse em um desfile. E então, passa direto. O ar escapa do peito dela num grito que reverbera pelo prédio inteiro, quando o corpo dela atravessa a porta que, na verdade, não dá para nenhum corredor, apenas para o vazio. Uma queda brusca, dramática e completamente inesperada. Sandra, não! Berra Ernesto, esticando a mão tarde demais. O bandido corre até a falsa porta, a expressão espremida entre choque e esperança desesperada. Quando olha para baixo, o cenário que encontra arranca dele um suspiro de puro alívio misturado com vergonha alheia. Lá embaixo, sua amada autoproclamada baronesa está caída dentro de uma enorme lata de lixo industrial, coberta de papelão, restos de plástico e o que parece ser uma almôndega fossilizada de semanas atrás. E para piorar, ela está cercada por policiais recém-chegados, que apontam lanternas na cara dela
como se tivessem encontrado um animal silvestre acidentalmente solto na cidade. Dita aparece atrás deles, ofegante, mas com o sorriso mais debochado que alguém poderia exibir naquele momento. "Olha só quem nós acabou de encontrar aqui", diz ela, cruzando os braços enquanto observa a baronesa tentando sair da lata de lixo sem sucesso. Lá em cima, Ernesto sente o mundo inteiro desabar sobre ele. Naquele segundo, percebe que Sandra acabou. Não há discurso arrogante, peruca loira ou plano mirabolante capaz de tirar a mulher daquela situação. Ele solta o ar devagar, como quem aceita o fracasso inevitável. "Eu volto para lhe buscar, meu amor", murmura o salafrário, tentando manter um mínimo de romantização no caos. Mas basta ele se virar para fugir que uma voz ecoa entre a fumaça, firme e afiada como uma lâmina. "E por que não vai logo encontrar ela agora?" Stella surge do meio da névoa quente. Como um espectro vingador, os cabelos desgrenhados, o rosto suado, mas os olhos brilhando de coragem. A enfermeira, que parecia frágil alguns minutos antes, agora tem o porte de alguém que enfrentou o fogo e venceu. Antes que Ernesto consiga reagir ou inventar uma desculpa esfarrapada, Stella avança com determinação e empurra o vilão pelas costas, sem dó nem piedade. Ele atravessa a porta falsa num tropeço ridículo e despenca para o mesmo destino da esposa. O grito dele ecoa até tocar o chão, ou melhor, até cair exatamente na mesma lata de lixo onde Sandra está. Os dois se amontoam, sujos, indignados e completamente derrotados. Ernesto tenta limpar o bigode, que agora está coberto de resíduos tão questionáveis quanto a reputação dele. Ele olha para a mão suja e esbraveja. Primeiro o chocolate, agora isso. O caos toma conta de todos os lados. Os bombeiros entram correndo pela lateral da fábrica, jogando jatos de espuma sobre as chamas que ainda tentam se espalhar. A sirene da viatura pisca sem parar, iluminando o rosto dos curiosos que começam a se juntar na calçada. E no meio disso tudo, os policiais se aproximam com as algemas em mãos, determinados a encerrar de vez a novela de crimes daquela dupla desastrosa. É então que Sandra, vendo a derrota se materializar diante dela, solta um grito tão alto, tão desesperado, tão profundamente frustrado, que ecoa como um trovão por toda a vizinhança. "Eu não acredito que isso está acontecendo", ela berra, quase perdendo a voz Candinho. "Eu te odeio. Odeio você. Odeio essa professorinha de uma figa. E odeio a caipira da sua esposa também." Os policiais até dão um passo para trás com o escândalo. Já Candinho cruza os braços, olhando para ela com uma calma debochada que só piora o colapso da loira. "Ri não, Candinho!" ela grita, cuspindo raiva. Mas o caipira ri assim mesmo, completamente tranquilo. "Ri sim, Sandra, e vou continuar rindo. Quem vai mofar na cadeia é você." E logo logo os bombeiros apagam o fogo que vocês tentaram acender. Ele dá uma piscadinha de provocação. "Já você vai apagar a vida toda atrás das grades." Sandra tem outro surto, ainda maior. "Eu prefiro qualquer coisa do que cadeia." Ela esperneia, chutando o ar. Candinho ergue uma sobrancelha com aquele jeito simples, mas certeiro, que sempre desmonta os vilões. Pois deveria ter preferido uma vida honesta, né? Quem escolhe andar torto, mais cedo ou mais tarde, tropeça no próprio caminho. E o seu tropeço foi grande, viu? O chilindró é o seu lar docilar. A frase cai como uma martelada. Sandra, completamente fora de si, se lança para cima do primo como uma fera acuada. "Como é que você usa debochar de mim?" ela vocifera, tentando agarrá-lo. Candinho nem se move, apenas repete o sorriso calmo, mas agora com um toque de humilhação certeira. "Ah, Sandra, você sempre quis ser superior a todo mundo. Hoje, nem para sair de uma lata de lixo conseguiu ser superior." A loira sente o golpe na alma. Os olhos enchem de lágrimas não de arrependimento, mas de orgulho ferido. É aí que Ernesto, já algemado e com o bigode torto da queda, se mete no meio, explodindo em indignação. "Isso tudo é culpa sua, Sandra!" Ele grita, cuspindo as palavras. "Se não fosse essa sua obsessão por esse caipira,
Nada disso teria acontecido. Eu podia estar desfrutando do dinheiro que herdei do meu padrinho em vez de estar indo mofar na cadeia com você. Sandra vira o rosto na direção dele, possessa, com os olhos arregalados. Seu bunda bole, ela dispara, com a fúria de quem perdeu tudo. Eu me arrependo amargamente de ter ficado com você. De todas as decisões ruins da minha vida, você é a pior delas. Os dois começam uma discussão tão barulhenta quanto vergonhosa, trocando insultos como duas crianças malcriadas numa briga de recreio. Empurrões, xingamentos, acusações, cada um tentando colocar a culpa no outro, como se isso fosse apagar o passado. Os policiais, já sem paciência, seguram os dois pelos braços. "Chega!" diz um deles, com voz firme. A farra acabou. Ernesto e Sandra são arrastados até a viatura, continuando a brigar mesmo com as portas sendo fechadas. O ranger metálico da porta policial ecoa como o ponto final perfeito daquela dupla de trapalhões perigosos. Candinho, então, solta um suspiro longo, tirando o chapéu para coçar a testa, sentindo o peso do susto passar aos poucos. "Mas que alívio! Ainda bem que isso acabou." Dita aparece correndo, um misto de alívio e emoção estampado no rosto. Sem pensar duas vezes, ela abraça Estela com força, quase levantando a amiga do chão. "Que coisa boa que vocês estão bem," ela diz, emocionada. Depois ela vira para Candinho e planta um beijo estalado na bochecha dele. "Eu quase morri de medo, Candinho. Quase que esses pilantras acabam com tudo que tu construiu." Candinho sorri, olhando para Estela com uma gratidão suave, porém profunda. "Obrigado, enfermeira. Você salvou minha fábrica e salvou eu também." Estela sorri de volta, ainda respirando fundo depois de toda a correria, mas feliz por ter conseguido impedir o pior. E finalmente, pela primeira vez desde o início da noite, o clima começa a aliviar. O fogo se apaga. Os vilões são levados. A fábrica resiste e a paz tenta, pouco a pouco, voltar a respirar. A farsa de Zulma com a falsa gravidez começa a se desfazer quando Zenaide, cansada das maldades da patroa, percebe que não pode mais carregar o peso de acobertar a vilã. Zulma comenta com Zenaide, cheia de veneno, que está ansiosa para ver a cara de Dita e Estela quando o resultado vier positivo. O sorriso esticado demais levanta imediatamente o alerta da empregada, que observa a patroa com certa estranheza, como quem detecta algo fora do lugar. "Então a patroinha está mesmo animada com a realização do exame?" questiona Zenaide, franzindo as sobrancelhas com desconfiança. "Achei que estaria mais preocupada." A pergunta cai mal nos ouvidos de Zulma, que gira irritada, encarando a serviçal como se tivesse cometido um insulto imperdoável. "Mas é claro que eu não estou preocupada, Zenaide", rebate a megera, inflando o peito. "Por que eu estaria? Para todos os fins eu estou grávida e isso vai ser provado por A mais B na frente de todo mundo." O tom irritado não esconde a pontinha de arrogância, e é exatamente isso que deixa Zenaide ainda mais desconfiada. A empregada respira fundo, juntando coragem para dizer o que há tempos pensa, e decide abrir o jogo. "Sejamos honestas ao menos uma vez, patroinha", comenta, cruzando os braços. "Nós duas sabemos que a senhora não tem como estar grávida de fato de Candinho. Então, como pode estar tão confiante que o resultado dará positivo?" Zulma não responde de imediato. Apenas lança um olhar superior, deixando o silêncio pesar entre as duas como se fosse uma ameaça velada. Depois, com um sorriso enigmático, solta: "Eu tenho meus métodos." A frase cai como um trovão na cabeça de Zenaide. A empregada arregala os olhos, imaginando o pior. E quando a suposição mais absurda surge em sua mente, ela não consegue se conter. "Não me diga que de ontem para hoje arranjou um jeito de engravidar de verdade." Dispara, chocada. Zulma reage com ainda mais indignação, como se tivesse sido ofendida no mais profundo nível possível. "Me respeite, Zenaide."
exclama, ofendida. Eu sou uma dama de respeito. E se eu engravidar de alguém, será de Candinho. Não é nada disso. Eu só tenho meus métodos, curiosa? O deboche escorre da boca da vilã como veneno. E Zenaide, mesmo chateada, assume sua curiosidade. A senhora não vai me contar? Sabe que eu sou curiosa. Mas Uma corta o momento sem dó, mostrando que não pretende dividir seu segredo com ninguém. Por enquanto, você não ficará sabendo de nada, afirma, seca como pedra. Zenaide lamenta, quase como uma criança que teve seu doce arrancado da mão. Dona Zuma, isso não se faz com uma pessoa curiosa, viu? A patroa, porém, já perdeu a paciência com a conversa. Ajusta a bolsa no ombro, olha para a falsa barriga com orgulho e sentença. Ah, deixe de drama serviçal, agora me deixe em paz. Vou sair para garantir que está tudo certo com o meu plano. E sai pela porta com aquele andar arrogante e calculado, o tipo de passo que denuncia que ela realmente tem algo escondido. Zenaide fica observando de longe, com a sensação incômoda de que a patroa está se enfiando num buraco cada vez maior e que todos os envolvidos serão arrastados junto na queda. Zulma sai da casa dos anjos com um ar de pressa ensaiada, como quem finge normalidade, mas a cada passo revela que está indo direto ao coração do seu plano secreto. A megera ajeita a bolsa no braço e segue sozinha pela rua poeirenta, sempre olhando para os lados de modo discreto, como uma raposa farejando se há caçadores por perto. Ninguém ali poderia imaginar o destino misterioso para onde ela está indo. Ninguém, exceto Zenaide. A serviçal, que já amanheceu com a pulga atrás da orelha por causa da estranha confiança da patroa, percebe que Zuma está mais misteriosa que o normal. E com aquele instinto afiado de quem convive com falcatruas há anos, decide segui-la. Zenaide não diz uma palavra. Apenas segura a barra da saia, respira fundo e murmura baixinho, decidida. Hoje eu vou descobrir o que essa patroinha está escondendo. A jornada não é curta. Zulma anda, vira esquinas, atravessa ruas, entra por caminhos secundários e segue para longe. Tudo indica que ela faz questão de dificultar qualquer tentativa de ser seguida. O que só aumenta a certeza de Zenaide de que algo grande está por trás daquele comportamento. Quando a patroa finalmente para num local afastado, quase escondido entre árvores, Zenaide se abaixa-se atrás de um muro velho, espiando com cuidado para não ser vista. E é ali, naquele cenário inesperado, que ela presencia algo que quase faz seu coração parar. Não, pode ser, sussurra a empregada chocada. O que a dona Zuma está fazendo conversando com Sônia às escondidas? A visão é cristalina. Zuma está de frente para Sônia, trocando palavras rápidas, gestos dissimulados e olhares desconfiados, como duas cúmplices que se encontram longe dos olhos curiosos. Zenaide, mesmo sem ouvir nada, entende perfeitamente que o assunto é grave e que aquela conversa não deveria existir. Então vem o momento mais revelador. Zuma abre a bolsa, tira um bolo de dinheiro amarrado com elástico e entrega para Sônia como quem compra silêncio. A cena deixa Zenaide sem ar. Ela leva a mão à boca para não soltar um grito indignado. Mas a reviravolta não para aí. Sônia, por sua vez, enfia a mão na própria bolsa e retira algo que passa cuidadosamente para Zuma. O problema é que, da distância onde está, Zenaide não consegue ver exatamente o que é. Não consigo ver o que é, resmunga ela, se esticando como pode, inclinando o corpo, tentando achar outro ângulo. E é justamente essa tentativa de enxergar melhor que coloca tudo a perder. Seu pé escorrega numa pedra solta e ela provoca um craque alto demais para passar despercebido. Zuma e Sônia viram-se imediatamente para o lado do barulho, com os olhos apertados, farejando perigo. O sangue de Zenaide gela na mesma hora. Mas ela é rápida, muito rápida. Some atrás do muro como se fosse parte dele.
silenciosa como um gato assustado. As duas vilãs olham ao redor, desconfiadas, até que a movimentação volta ao normal. Mas Zenaide sabe que se continuar ali por mais um segundo será descoberta. Com o coração batendo forte, ela dá meia volta e foge apressada, murmurando para si mesma: eu sei exatamente para onde devo ir agora. E o lugar para onde a empregada segue não é apenas inesperado, é explosivo. Um destino tão surpreendente que promete virar toda a história do avesso e colocar a verdade finalmente na trilha certa. E dessa vez, nem Zuma nem Sônia vão conseguir impedir. Zenaide chega à casa de Dita completamente esbaforida, limpando o suor da testa com o dorso da mão e tentando recuperar o fôlego. A cantora, que estava organizando algumas partituras sobre a mesa, levanta a cabeça no mesmo instante, percebendo a aflição no rosto da amiga. Seus olhos se estreitam, carregados de expectativa e ansiedade. E aí, Zenaide? Pergunta Dita, indo direto ao ponto. Como sempre, o nosso plano de você voltar para a Casa dos Anjos para ficar de zóio em Zuma deu certo? Você descobriu alguma coisa? A cúmplice mal consegue responder. Solta um suspiro pesado, afrouxa o lenço no pescoço e se senta, demonstrando o cansaço acumulado. Por um instante, mantém o olhar perdido no chão, como se ainda estivesse processando o que viu. Só depois ergue os olhos. Como eu havia dito a você, Dita, começa, com a voz embargada pelo nervosismo, Zuma realmente não está grávida, mas de alguma forma muito estranha. Ela parecia confiante demais sobre o exame. Dita franze a testa. O olhar dela se acende com um brilho misto de desconfiança e irritação. É visível que algo coça dentro dela, uma pulga atrás da orelha que só aumenta. Uai, mas se ela não está grávida? Questiona com sarcasmo por que é que ela ia estar feliz com os exames que vão desmascarar ela? Hein? Que palhaçada é essa? Zenaide abre as mãos, como quem admite que também não está entendendo nada. Aí é que tá, Dita, continua. Inclinando-se para a frente, ela me disse que tinha um plano para fazer esses exames darem positivo. A cantora arregala os olhos. Um riso irônico escapa de canto de boca, mas o riso morre rápido, engolido pelo medo de que a farsa de Zuma ganhe ainda mais força. Mas que plano doido é esse? Questiona, impaciente, caminhando de um lado para o outro. Essa mulher é o próprio capiroto vestido de anjo. Zenaide suspira fundo, massageia a têmpora e balança a cabeça, irritada consigo mesma. Eu não sei, admite porque ela não quis me contar. Parece até que adivinhou que eu contaria tudo para você. Mas eu não sou boba, né? Fiquei de zóio nela. Segui a danada escondido, quietinha. A esperança acende nos olhos de Dita como uma vela num quarto escuro. E descobriu? Pergunta com a voz levemente trêmula, como quem torce por um milagre. Zenaide então se ajeita na cadeira, respira fundo e começa a relatar tudo o que viu momentos antes de correr até ali. Eu acabei de ver Zuma em conchavo com Sônia. Fala baixinho, como se pronunciar aquele nome já fosse perigoso àquela mulher que trabalhava no dancing. A patroinha enfiou um dinheiro na mão da Sônia e ela entregou alguma coisa para Zuma, mas eu não consegui ver o que era. Dita leva a mão à boca, chocada. Os olhos dela se arregalam com um misto de ódio e incredulidade. Para a caipira, isso só pode significar trapaça. Zenaide continua. Tentei esticar o pescoço para ver melhor, mas acabei fazendo barulho. Quase fui vista. Aí tive que fugir na mesma hora. Vim direto para cá lhe contar tudo, antes que ela aprontasse mais alguma. Dita aperta os olhos, respira fundo e bate uma palma seca, como quem fecha uma decisão importante. Zenaide, você tem que voltar para a Casa dos Anjos e conseguir essa prova de qualquer jeito, afirma com firmeza, o tom carregado de urgência. Agora a nossa missão ficou mais séria. Essa mulher está mexendo com coisa grande, coisa suja, coisa que vai botar o candinho no veneno. Não podemos deixar essa mentira crescer mais. Zenaide engole seco, mas concorda. Levanta-se lentamente, ajeita sua roupa, inspira coragem e olha para Dita com determinação renovada. Eu vou, Dita, garante.
Pode confiar. Se depender de mim, essa farsa da Zuma cai hoje mesmo. A cantora coloca a mão no ombro da cúmplice, num gesto de apoio e gratidão silenciosa. As duas se encaram como parceiras de guerra e, sem hesitar, Zenaide parte de volta para o orfanato, pronta para o próximo passo de um plano que agora se tornou ainda mais perigoso e ainda mais necessário. Zenaide chega à Casa dos Anjos com o coração batendo tão rápido que quase denuncia sua presença. Ela respira fundo, alisa a saia, observa o corredor silencioso e começa a caminhar na ponta dos pés. Cada passo é medido com precisão, como se o piso inteiro estivesse cheio de armadilhas prestes a ranger. A casa, sempre tão acolhedora para as crianças, agora parece um labirinto tenso, onde qualquer ruído pode quebrar o disfarce. A serviçal avança devagar, mantendo a mão na parede para se equilibrar e os ouvidos atentos a cada som. Quando finalmente se aproxima do quarto de Zuma, percebe que a porta não está totalmente fechada. Uma fresta fina deixa escapar um filete de luz. Algo dentro dela diz que aquele é o momento perfeito e talvez o único. Com o cuidado de quem desarma uma bomba, Zenaide aproxima o rosto da abertura e espia. Os olhos dela se arregalam na mesma hora. Ela chegou exatamente na hora certa. Zuma aparece atravessando o quarto, voltando do banheiro com 2 potinhos nas mãos. Seu andar é leve, quase dançante, como quem celebra uma vitória suja. Ela coloca as 2 amostras sobre a mesa com um gesto teatral, e a voz dela corta o silêncio como uma navalha. "Olha só o que temos aqui", diz, inclinando a cabeça com um sorriso vitorioso. "Uma amostra de urina minha, que vai provar nos exames que eu não tô grávida, e a amostra da Sônia, que vai fazer o exame dar positivo e me ajudar a continuar enganando todos esses otários." Zenaide leva a mão à boca, chocada. O coração aperta. Era pior do que imaginava. Zuma continua o espetáculo, se olhando no espelho como se estivesse ensaiando um monólogo para a plateia. "Qual desses será que eu vou levar no hospital?" "Hein?" provoca, fingindo dúvida. "Será que eu escolho a honestidade e conto a verdade para todo mundo? Ou será que eu continuo com a maldade e mantenho minha mentira bem firme?" Que decisão difícil, viu? Ela revira os olhos, exagerando na ironia. Zenaide sente a raiva subir como água fervendo. E então, Zuma ergue o potinho verdadeiro e diz: "Difícil uma ova." Solta, num deboche venenoso, "Eu vou jogar essa amostra verdadeira fora, porque ela não vai me servir para nada." Zenaide fica ali, só observando tudo escondido. A vilã abre a lata de lixo com desprezo e deixa o frasco cair lá dentro, como quem joga fora um papel sem importância. Depois, limpa as mãos no ar e pega a amostra falsa com cuidado. Zenaide se esconde atrás do armário do corredor quando percebe que Zuma está prestes a sair. A patroinha caminha toda saltitante, satisfeita com seu golpe, até desaparecer no fundo do corredor. Só depois de ter certeza absoluta de que está sozinha, Zenaide solta o ar que vinha segurando. Suas pernas tremem, mas ela reúne coragem. Entra rapidamente no quarto, fecha a porta devagar e vai direto à lata de lixo. "Nossa Senhora, mas que porqueira esse lixo!" reclama, franzindo o nariz enquanto enfia a mão inteira no meio do conteúdo fétido. O que uma heroína não faz pelo bem maior, não é mesmo? Ela apalpa, revirando papéis velhos, restos de comida, tecidos, até finalmente sentir o frasco. Puxa-o com firmeza, segurando pela pontinha, para evitar o contato com o resto da sujeira. Quando coloca o potinho nas mãos, seus olhos brilham com a força de quem sabe que acabou de colocar o dedo numa bomba que pode explodir a farsa de Zuma de uma vez por todas. Zenaide respira fundo e, agarrando a prova como um tesouro proibido, se prepara para o próximo passo, agora muito mais arriscado do que antes. Zenaide sai do quarto de Zuma com o coração pulando como cavalo brávio. Ainda segurando o potinho resgatado do lixo como se fosse ouro puro, ela atravessa o corredor com a pressa de quem carrega uma bomba relógio.
Nem olha para trás. Se olhar, talvez desista. Se pensar, talvez trema. Então ela só corre, atravessando a casa dos anjos como um vulto decidido. Assim que cruza os portões, ela aperta o passo em direção à casa de Dita. O suor lhe escorre pelas têmporas, mas ela nem nota. A cada quadra percorrida, o peso da verdade aumenta nas mãos dela e a urgência também. Quando finalmente chega ao destino, bate na porta com tanta força que parece que vai derrubá-la. Dita abre a porta assustada, com o pano de prato ainda na mão. Os olhos castanhos dela, sempre atentos, reconhecem na hora o desespero na face da amiga. Zenaide respira fundo e dispara. Dita Ribeiro? Dita Ribeiro? Eu descobri o que a patroinha estava escondendo, diz, arfando, como se cada palavra fosse uma corrida. Ela comprou de Sônia, aquela que está grávida de verdade, uma amostra de urina para levar para o exame. Dita arregala os olhos e aperta o pano nas mãos, como se estivesse tentando controlar a própria raiva. Aquela salafrária, murmura entre dentes, com um ódio que quase dá gosto. Mas como é que nós vai conseguir provar isso, Zenaide? A serviçal ergue o potinho com orgulho, como se fosse um estandarte de guerra. Por sorte, eu consegui pegar a amostra verdadeira de Zuma. Olha aqui, revela, triunfante. Se nós correr, nós chega antes dela no hospital. Dita solta um riso aliviado, uma mistura de esperança e fúria. Boa, Zenaide! A gente leva essa amostra para Estela e ela ajuda nós a acabar com a pilantra. As duas nem perdem tempo. Dita pega a bolsa, tranca a porta e já sai puxando Zenaide pelo braço. Elas correm pela estrada de terra, quase tropeçando, mas firmes como quem sabe que está prestes a virar um jogo sujo. O vento bate no rosto das duas, mas nenhuma diminui o ritmo. Hoje, a verdade corre junto delas. Quando chegam ao hospital, ambas estão sem fôlego, mas não param. Elas entram apressadas, quase derrubando a porta de vidro. Estela, que está atendendo no balcão, ergue a cabeça com uma expressão de susto. Está tudo bem, Dita. Você parece com pressa, questiona, franzindo a testa. Dita respira fundo e dispara, sem rodeios. Estelinha, nós precisa da tua ajuda. Zurma vai aparecer já já com uma amostra farsa para fazer o teste de gravidez. Mas nós tem aqui a amostra verdadeira. Estela arregala os olhos, chocada, e olha para o potinho como se estivesse vendo dinamite. As regras do hospital não permitem que a gente faça testes com amostras de pessoas que não autorizaram diretamente, diz. Tensa, mas eu sei um médico que não vai negar ajudar nós. As três trocam olhares rápidos e partem corredor adentro. O hospital parece um labirinto silencioso, mas o som das passadas apressadas delas ecoa como tambor de guerra. Estela abre a porta do consultório de Túlio sem bater. Túlio, precisamos da sua ajuda, anuncia, já entrando como um furacão. O médico ergue da cadeira na hora, preocupado com a expressão séria da amiga. O que houve, Estela? É Zenaide quem dá um passo à frente, segurando o potinho como prova de crime. Zuma vai tentar manipular o teste com uma amostra falsa. Nós queríamos pedir para você fazer o exame com a amostra verdadeira. Essa aqui, explica ela. Estendendo o frasco, você ajuda nós? Túlio olha primeiro para o frasco, depois para o trio, e a determinação se acende no olhar dele. Mas, é claro, responde com firmeza. Não posso permitir uma injustiça dessas. Tragam aqui. Eu começo o teste agora mesmo. Dita suspira em alívio. Estela solta um sorriso rápido. Zenaide quase chora de emoção, mas segura firme, ainda não é hora de comemorar. Túlio pega a amostra com todo cuidado e começa os procedimentos. Ele se move rápido, porém preciso. Cada gesto é calculado. As três observam em silêncio absoluto, como se tivessem medo de atrapalhar o destino. Em poucos minutos, tudo está preparado. O exame já está a caminho do resultado. E com isso, começa a contagem regressiva para o desmascaramento tão esperado. A partir dali, o que vier será consequência e ninguém mais poderá impedir.
O clima no hospital está pesado como nuvem de tempestade prestes a romper. Túlio ajeita os papéis na recepção. Estela caminha de um lado para o outro tentando disfarçar o nervosismo. E Dita permanece de braços cruzados, firme como tronco de árvore, esperando o momento em que a justiça finalmente vai soprar ao seu favor. Não demora muito até que a porta se abra com força e Zuma entre desfilando com seu ar de diva, barriga estufada de mentira e nariz empinado como se todo o hospital existisse apenas para servi-la. Ao avistar o trio, ela para, pisca devagar e solta aquele sorriso venenoso que já virou a assinatura dela. Ora, ora, mas que recepção calorosa! Comenta a megera, pousando a mão falsa sobre a barriga falsa. O que faz aqui, Dita? Veio conferir de pertinho o momento em que eu vou provar que o seu marido é homem para mim e não para você? Com qualquer outra mulher, talvez a provocação tivesse funcionado. Mas Dita Ribeiro não é qualquer uma. A caipira respira fundo, ergue o queixo e responde com uma calma tão segura que chega a irritar. Vim sim, Zurma. Vim só para ver de pertinho a verdade aparecer. Porque ela sempre aparece, viu? Zuma revira os olhos, entediada, e finge espanar poeira da roupa. Ai, poupe-me desses discursos de moral barata. Vamos ao que interessa. Ela entrega o potinho com a amostra falsa para Túlio e ergue o queixo com ares de grandeza. Doutor, aqui está a minha amostra. Pode fazer o teste. Estou pronta para provar minha gravidez na frente dessas recalcadas. Túlio pega o frasco com elegância, observa por um segundo e apenas responde: Obrigado, eu começarei o teste agora mesmo. A vilã sorri vitoriosa, como se já estivesse ouvindo os sinos de casamento com Candinho. Mas o jogo está longe de acabar. Alguns minutos depois, Túlio retorna à sala de espera com 2 pastas nas mãos. A presença de 2 pastas já coloca Estela alerta. Dita entreabre um sorriso malicioso. E Zuma, sem entender nada, franze a testa. Eu só entreguei uma amostra, doutor, comenta a megera, desconfiada. Para que 2 pastas? Túlio respira fundo e responde com a serenidade de quem está prestes a derrubar um castelo de areia. Você logo vai entender, Zuma. A vilã aperta os olhos, irritada. Odeia quando não controla a situação. Essa história está muito estranha, mas não importa. Exige, cruzando os braços, vamos logo ao que interessa. Podem anunciar para essa caipira sem classe qual é o resultado do teste? Estela sorri como quem sabe exatamente o que está por vir. Claro, será um prazer. Túlio abre a primeira pasta. O silêncio se espalha. A tensão se instala. Dita nem respira. Essa pasta contém algo bem interessante. Anuncia ele, aqui diz que a amostra testada em laboratório deu positivo para a gravidez. Era a deixa perfeita para o espetáculo da vilã. Zuma salta da cadeira, dá um grito de vitória e quase derruba a bolsa no chão. Eu sabia, sua caipira! Aponta o dedo na cara de Dita. Cadê o Candinho? Vou casar com ele hoje mesmo. Agora ele fica comigo. Mas Dita continua parada, firme, sorriso leve, olhar brilhando como quem está assistindo a própria vitória sendo preparada com calma. Você acha mesmo que venceu, né, Zuma? A megera trava o sorriso, confusa com a serenidade da rival. Como assim? Por que você está tão tranquila? Pergunta irritada. Mas é claro que eu venci. O resultado deu positivo. Estela respira fundo, ajeita a pasta nas mãos e decide que é hora de virar a chave. Só tem um probleminha, Zuma, diz Túlio cruzando os braços. A vilã vira o rosto para ele, sem paciência. Qual o problema? Que história é essa agora? Estela dá um passo à frente, encara a falsa grávida nos olhos e ergue a segunda pasta. É que essa pasta aqui tem o resultado da amostra verdadeira, revela ela com voz firme. Não a amostra falsa que você trouxe para tentar manipular o exame. Zuma empalidece como pano lavado. As mãos tremem. A respiração falha. É o começo do fim.
Estela abre a pasta lentamente, como quem saboreia cada segundo do desmascaramento, e anuncia: aqui diz que você não está grávida coisa nenhuma. E então ela crava a última estaca, e que não passa de uma mentirosa. O silêncio cai como trovão. Zulma arregala os olhos, incapaz de reagir. Dita sorri vitoriosa, quase saboreando a cena. Túlio respira aliviado. Estela espera o colapso. E é ali, naquele instante, que a máscara de Zulma finalmente começa a rachar. Em revolta, sentindo o chão sumir sob seus pés, a vilã começa a tentar dar desculpas esfarrapadas, tentando costurar uma mentira atrás da outra como se ainda tivesse algum controle da situação. Ela arreganha o sorriso nervoso, mexendo nas mãos como quem tenta parecer firme, mas sua voz sai trêmula e cortada por pura insegurança. O quê? Mas de que amostra verdadeira você está falando? Ela dispara, sem nem respirar. A amostra que eu trouxe é de verdade. Vocês não podem acreditar na palavra dessa caipira. Ela só quer me separar de Candinho. A fala vem carregada daquele tom arrogante, mas o medo já pingava pelas bordas. Zulma tenta dar um passo à frente, tentando retomar o domínio da conversa, mas ninguém se mexe. A atmosfera inteira pesa sobre ela. E é aí que Zenaide sai do canto onde estava escondida, ainda com o avental amarrotado e o olhar firme de quem finalmente decidiu romper as correntes. O som do seu passo ecoa como um tiro. Eles não precisam acreditar na palavra dela. Patroinha, Zenaide declara, mantendo o queixo erguido, porque eu vi tudo com meus próprios olhos. A senhora é uma pessoa ruim, e eu estava cansada de continuar aturando suas maldades. A revelação cai como uma tijolada na testa de Zulma. O ar some. Ela se enrola nas próprias palavras, balança a cabeça como se estivesse vendo um fantasma. O que, Zenaide? O que você está fazendo aqui? Pergunta, com a voz rachada, entre surpresa e indignação, como se jamais imaginasse que sua serviçal teria coragem de se rebelar. Dita aproveita o momento. Ela dá uma passada lenta, quase felina, ficando ao lado de Zenaide como quem apresenta a peça final de um quebra-cabeça que a vilã nunca soube montar. Zenaide está do meu lado. A caipira sentencia, com aquele sorrisinho de canto típico de quem sabe exatamente que venceu. Ela era minha espiã na Casa dos Anjos e pode confirmar a falcatrua dessa golpista. Zulma engole seco. A decepção bate primeiro, ardida como fogo, mas dura pouco. O rosto dela muda num segundo. A mágoa vira fúria, uma fúria antiga, venenosa, que ela tenta esconder há tempos. A vilã parte para cima da antiga cervical como uma cobra pronta para o bote, cuspindo veneno a cada sílaba. Ah, sua traidora de uma figa, urra, levantando o braço como se fosse atacar. Essa é a última vez que eu vou permitir que você se vire contra mim. Mas antes que ela consiga alcançar Zenaide, Dita se coloca entre as duas. A caipira ergue o queixo, sem medo, como quem diz, tenta passar por mim. E essa barriga aqui, hein? Ela aponta com desprezo para o volume exagerado de tecido que Zulma tanto defendia. É falsa também, como tudo que você faz. Zulma recua, aperta a barriga falsa com ambas as mãos, tentando protegê-la como se fosse realmente real. Mas é tarde demais. Dita avança com a rapidez de uma onça. A caipira agarra a barriga falsa com firmeza, gira o pulso e arranca o objeto de pano com um puxão que ecoa pelo corredor. O barulho do velcro se desfazendo parece anunciar a queda oficial da vilã. Zulma solta um grito estrangulado. Dita, não! Solta isso! Mas Dita não dá trégua. Com a barriga falsa nas mãos, ela ergue o objeto no alto como um símbolo de vitória e, sem hesitar, desce o sarrafo em Zulma. Ei, pare! Grita a vilã, cambaleando, tropeçando nas próprias pernas. Vocês vão mesmo deixar essa desquitada vir para cima de mim dentro do hospital? A resposta de Estela vem rápida, sutil e irônica, sem que ela sequer mexa um músculo do rosto. Caso precise de atendimento depois desse sopapo, nós vamos estar aqui, ela comenta,
empurrando o cabelo para trás como se estivesse assistindo a uma cena rotineira. E pelo que eu tô vendo, você vai precisar. E muito. Túlio tenta esconder o riso colocando a mão sobre a boca, mas falha miseravelmente. Dita, movida pela indignação acumulada por meses, continua o ataque. Cada golpe é acompanhado de um sermão. Isso é para você aprender a deixar de ser mentirosa. E para parar de tentar roubar o marido dos outros. E para nunca mais mexer com quem não fez nada para você. Zulma, sem forças, recua até bater contra a parede e desliza até o chão, encolhida, arrasada, com a maquiagem derretida e o orgulho destruído. A vilã solta um soluço, tentando retomar o controle, mas já é tarde. Uma humilhação pública, completa, irreversível, e testemunhada por todos que ela tentou enganar. Zulma já não consegue sustentar a própria mentira. A vilã se ajoelha no chão completamente transtornada, agarrando-se à barra da saia de Dita como se a vida dependesse disso. Entre soluços, ela implora, perdida no desespero. Dita, pelo amor, não conta nada pro Candinho. Eu fiz besteira, eu errei, me perdoa. Dita fica paralisada. Não é pena que ela sente é choque. A audácia de Zulma é tão grande que a caipira mal acredita no que está vendo. Zulma desaba ainda mais, batendo as mãos no chão, sem qualquer dignidade. Eu faço qualquer coisa. Não deixa ele me odiar. Não deixa ele me abandonar. A fúria de Dita cresce no olhar. A rival está fora de si, mas isso não apaga o tamanho da maldade que ela quase causou. Então Zulma vira o rosto para Zenaide, chorando como uma criança traída. E você? Você, Zenaide? Eu confiava em você. Eu te via como uma irmã. Como pode fazer isso comigo? Zenaide respira fundo, vencida pelo cansaço de tantos dias de tensão, e responde com firmeza, mas sem crueldade. Zulma, você passou dos limites. Isso não tá saudável para ninguém, nem para você. Zenaide se abaixa e abraça a patroa caída, que parece murchar nos braços da serviçal. Zulma chora como quem percebe que perdeu o que mais queria. Candinho. Estela observa a cena, o rosto tomado por preocupação. Ela corre até Zulma, tentando levantá-la com cuidado. Vamos... Levanta, Zulma. Você precisa respirar. Túlio se aproxima, assumindo o controle da situação com a calma de sempre. Ela precisa ser medicada. Vamos acalmá-la antes que aconteça algo pior. A vilã é erguida com dificuldade. Entre soluços, ainda repete, num lamento quase infantil. Dita, me perdoa. Por favor, eu não queria isso. Não deixa ele saber. Dita não responde. Apenas mantém um olhar firme, cheio de uma mistura de indignação e alívio. Mas basta um instante para que os olhos de Zulma revelem outra coisa. Embaixo do choro, existe um brilho escuro, um lampejo de ódio. Por dentro, sua voz muda completamente. Isso não vai ficar assim. Todos vocês vão pagar por me humilharem. Ela sai amparada pelos braços de Estela e Túlio, que tentam acalmá-la enquanto colocam o soro. Por dentro, porém, Zulma já planeja sua vingança contra todos. Zenaide, Estela, Túlio e principalmente Dita. Enquanto Zulma é medicada, Dita retorna para casa. Ao abrir a porta, Candinho corre até ela. Aflito, mas o sorriso da amada já anuncia o fim da angústia. Dita respira fundo e conta tudo. Candinho, aliviado, segura seu rosto entre as mãos, emocionado. Dita, me perdoe. Eu quase caí na lábia dela, mas graças a você, tudo se ajeitou. Ele a puxa para um beijo apaixonado, daqueles que selam um novo começo. Se um dia eu for ter mais um filho, vai ser com você, só com você, com mais ninguém. Dita se emociona, acariciando o rosto do caipira. E eu vou ser a mulher mais feliz do mundo quando isso acontecer. Mas nossa alegria vai ser completa mesmo quando encontrarmos o Júnior, o seu menino perdido. Ele será um ótimo irmãozinho para o Joaquim. Candinho a abraça com força, como se recuperasse ali tudo o que a mentira de Zulma tentou roubar. Enquanto isso, deitada no quarto com o soro pingando,
Zuma aperta os olhos com ódio fervendo no peito. O choro cessa. E o plano começa.